Então, boa noite, gente. Meu nome é Gleice, eu sou analista de negócios do Bluesoft RP, responsável pelo módulo financeiro. Então, o Bluesoft RP, ele é um sistema em nuvem, que é focado principalmente em redes varejistas. E aí, falando um pouco sobre o módulo financeiro, dentro de uma organização, de um varejo, por exemplo, o departamento financeiro talvez seja o coração, assim, de todo o processo, porque você precisa de dinheiro para você conseguir comprar suas mercadorias e conseguir manter o seu negócio funcionando, você precisa de lucros para o seu negócio crescer. Então, você manter a organização financeira em dia é extremamente importante. Por outro lado, quanto maior o tamanho da organização, por exemplo, maior vai ser o número de movimentações. Então, isso muitas vezes pode gerar um retrabalho, pode gastar muito tempo dos funcionários para realizar todos esses movimentos, principalmente se for de forma manual, quando você não tem um software de gestão, por exemplo. Então, a grande dica, que o grande diferencial do nosso RP é justamente a automatização de processos. Uma das ferramentas de automação é o EDI. Então, o EDI ele é um arquivo eletrônico que se comunica com parceiros, como bancos, como autorizadoras de cartões, para automatizar alguns processos que antes eram feitos manuais. Então, alguns que a gente tem aqui no Bluesoft RP, por exemplo, é o EDI de pagamentos, que sem o EDI a gente tem que fazer os pagamentos um a um, entrar ou pegar uma fila num banco, ou entrar no internet banking, mas pagar lá um por um. Então, imagina numa loja, por exemplo, a quantidade de contas que você tem para pagar por dia e fazer tudo isso manual. Isso gasta um tempo muito grande. Então, com o EDI, a gente consegue, em um único passo, já selecionar todas as contas que você tem que pagar naquele dia e mandar todas elas para o banco de uma única vez e já fazer todo o pagamento. Um outro serviço que a gente tem é o de DDA, ou varredura de bloquetos. Que o DDA ele é um serviço que alguns bancos oferecem, que disponibiliza toda vez que for registrada uma cobrança contra a pessoa, contra a loja, a gente recebe um alerta, então, e recebe aquele código de barras, então não tem a necessidade da pessoa inserir o código de barras manualmente em cada duplicata. Um outro serviço também pelo EDI é o de cobranças, que é mais para distribuidores, por exemplo, que tem um número maior de cobranças, que você consegue enviar os boletos a receber para fazer o registro no banco também em um único passo. E um outro também é o de extrato bancário, que a gente consegue receber o mesmo extrato que você tem quando você acessa a sua conta, a gente consegue receber e comparar com o controle bancário do RP para fazer a conciliação automática e alguns outros processos também. Então, algumas das principais vantagens que a gente tem com o EDI, por exemplo, é o aumento na segurança, porque com o EDI não tem a necessidade de você dar a sua senha, dar o token para funcionários. Você tem a redução de tempo e custos, porque antes um processo que você poderia às vezes ter uma equipe inteira para fazer, você consegue realocar essa equipe para outras atividades mais importantes para a empresa, e aí você consegue fazer o processo em um único passo. Você tem agendamentos que você consegue já determinar com antecedência quando que você quer pagar aquela conta, evitar esquecimento, por exemplo. A gente tem as conciliações automáticas através do extrato, que então ao invés de você ter que comparar o extrato bancário com o extrato do RP, procurar manualmente aquele movimento, a gente consegue fazer automático. A gente também tem os lançamentos automáticos de alguns movimentos como juros, tarifa bancária, taxa, que às vezes são pequenos e passam despercebidos no dia a dia, mas que no montante ele faz muita diferença no saldo, então a gente consegue lançar isso automático quando a gente recebe o extrato, então manter o saldo da sua conta mais realista. E a centralização das informações, porque é muito comum que uma loja tenha várias contas e esse número aumenta exponencialmente de acordo com a quantidade de lojas. Então isso, imagina, você tem que entrar em uma página de internet banking para cada conta. Então, com o EDI também você consegue ter todas essas informações em uma tela só, você também diminui a quantidade de telas, diminui a quantidade de cliques necessários para fazer uma operação. Além disso, a gente também tem o EDI de cartões. Então, assim, cartões de débito, cartões de crédito são hoje a forma de pagamento mais utilizada. A gente tem exemplos de clientes da Bluesoft que chegam a movimentar de 100 a 200 mil cartões por dia.
Então, fazer essas movimentações, esse controle de forma manual, também gasta um tempo muito grande. Então, a ideia do EDI de cartões é a gente receber esses arquivos das vendas e os arquivos das baixas e fazer esse processo também de forma automática. Então, a gente consegue conciliar as vendas de forma automática, comparando as vendas que foram registradas no RP com as vendas que foram registradas na autorizadora e ver se está correto. A gente consegue aplicar as taxas, a gente consegue fazer a baixa automática dos cartões que a autorizadora fez o pagamento, controlar antecipações. Então, quando a loja solicita uma antecipação para a autorizadora, a gente já recebe esse arquivo e faz ela automática também. E também controlar os chargebacks, que são os cancelamentos por fraudes, por exemplo. Além disso, a gente tem algumas outras funcionalidades que são diferenciais do nosso módulo financeiro, que, por exemplo, é o fechamento de caixa integrado. Que o BlueSoft RP, ele é um sistema de retaguarda, então a gente não tem a parte de frente de caixa, mas a gente consegue se integrar com diversos parceiros, então gerar automaticamente os movimentos de vendas, os movimentos de relatórios de operador, sangrias e etc. Então deixa o processo de fechamento de caixa, de conciliação de tesouraria muito mais rápido. A gente também tem o controle de cheque online, que o cheque ele é um movimento muito fácil de você ser extraviado, de você perder, porque ele é um papelzinho, né? Então, com o controle de cheque online, assim que ele entrar lá no operador, a gente já consegue ter um alerta de saber qual é o operador, qual que é o ECF que está recebendo um cheque. Então, você já consegue ir lá e fazer a sangria daquele cheque para evitar um roubo, evitar um extravio, por exemplo. A gente também tem controle de despesas e receitas recorrentes, porque a gente sabe que é muito comum que tem despesas e receitas que acontecem todo mês, toda semana, por exemplo, conta de água, aluguel, e lançar todo mês essa mesma despesa também é um retrabalho muito grande. Então a gente consegue agendar essas despesas para que gerem previsões automáticas e você já conseguir lembrar que você tem aquela despesa também. Também conseguimos emitir as notas fiscais em lote. E o fluxo de caixa, que é o principal relatório da gestão financeira, porque com o fluxo de caixa a gente consegue controlar tudo que entrou, tudo que saiu de dinheiro, analisar o passado e com base nisso a gente ter previsões do futuro, saber quando que eu vou ter um momento de escassez, por exemplo, de dinheiro, quando eu vou precisar fazer um empréstimo, qual que é o melhor momento de fazer um investimento. Então, ele é extremamente importante por causa disso. Dúvidas? É isso, obrigada.